agradecendo nós que estamos, mestre querido, juntos aqui reunidos, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, abaixo de tua misericórdia, mestre, de teu amor, com o manto de Maria, na companhia de nossos anjos da guarda, de nossos mentores queridos, particularmente os mentores do ICEB, Jorge André e Diolindo Amorim e todos os demais, agradecendo-te, Jesus, a oportunidade tão feliz deste encontro aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Nós recebemos mais uma vez, para a alegria de nosso coração e de nossa mente, o nosso querido irmão Moacir Costa de Araújo Lima, do Rio Grande do Sul, que vem aqui, mestre, nos trazer as reflexões profundas dos seus estudos sobre a visão quântica, associada no pensamento, na interpretação e na visão de nosso querido irmão, também às propostas, aos trâmites, aos postulados e princípios do Espiritismo, segundo o Evangelho de Jesus. Nós te agradecemos, mestre, nesta oportunidade querida, a presença do nosso irmão Moacir, que é formado em Direito, é advogado, é professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e é formado em Linguística Formal, é isso, Moacir? Eu tenho a formação em Física e um mestrado em Linguística. Em Linguística. E na universidade agora eu sou aposentado. Tá bom. Então, mais trabalho para você, tá? Mais trabalho. Tá bom. Então, nós vamos seguindo. O nosso Moacir traz-nos hoje tempo e espaço na visão quântica. Moacir, nós somos todos ouvidos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado pelas boas vibrações. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos permita esse progresso no estudo, no entendimento da espiritualidade. Hoje existe essa curiosidade muito grande a respeito da física quântica. Fala-se muito num novo paradigma. É interessante que muitas pessoas falam em novo paradigma, não sabendo nem mesmo o que é paradigma, mas vale a pena, porque pelo menos estão falando em alguma coisa. Isso vai sendo ouvido, processado de uma maneira ou de outra. E há só algo que nos incomoda um pouco nesse sentido do estudo da física quântica, é que quando uma palavra entra na moda, muitas pessoas se apropriam dela e passam a entender, pelo simples fato de conhecer a palavra, dominam o tema, o que é um pouco diferente. Então, nós temos hoje uma superabundância de cursos de física quântica, que não tem nada a ver com a ciência em si mesmo, são, às vezes, nomes diferentes que eles dão para cursos de autoajuda, mas uma autoajuda baseada em determinados princípios que o professor não conhece, e assim sucessivamente, mas é normal. Pelo menos vamos divulgando, em geral, a ideia. A última novidade em curso de física quântica que eu pude verificar pela internet é um que dizia que 5% das pessoas têm poder decisório sobre o mundo, através do seu pensamento. Os participantes daquele curso ingressariam nesse seleto grupo, a partir de umas 20 ou 30 palestras, ingressariam nesse seleto grupo de 5% de pessoas que conseguem ter influência sobre os destinos da humanidade. O que cria até de início um problema aritmético, porque então deixarão de ser 5%. Serão 5% mais os inúmeros participantes daquele curso, e assim sucessivamente. E um outro que prometia, em 30 dias, o encontro da metade ideal e a plena realização do amor. Isso tudo nos traz um determinado prejuízo, porque nós sabemos, desde o surgimento da doutrina espírita, que, apesar de toda a evolução científica, de toda a filosofia da ciência estar marchando
rumo a uma abertura fantástica para a espiritualidade, que ainda há um ranço acadêmico em relação a tudo isso. Até um ranço do senso comum, a uma frase muito interessante do Einstein, porque muitos fenômenos da física quântica, bem como alguns da relatividade, contrariam aquele senso comum. E Einstein disse que o senso comum é o conjunto de preconceitos que nós estabelecemos até os 18 anos de idade. E, na verdade, muitas vezes é isso que se passa. Então, há uma certa reserva nos meios acadêmicos. E quando surge esse tipo de atividade, esse tipo de curso, isso só faz aumentar essa reserva. Aqueles que costumam negar sem estudar, negar sem observar, que é absolutamente contrário, é o oposto do método científico, ficam muito felizes com essas confusões todas e dizem, está aí, é isso que eles estão dizendo aí de física quântica, de espiritualidade, trazer de volta o amor perdido e coisas do gênero, e jogam tudo numa mesma vala comum. Mas, felizmente, há muitos estudos importantes que vão, pouco a pouco, mostrando esse encontro no campo da filosofia da ciência, entre a ciência e a espiritualidade. E essas mudanças de paradigma são necessárias. Interessante nós observarmos que, à época da codificação, Kardec afirmou que o espiritismo seria científico. Essa é uma das afirmações mais corajosas do nosso querido codificador da doutrina, porque dizer que o espiritismo seria científico naquela época era absolutamente negado pelo academicismo, porque a ciência da época, o modelo mecanicista de Newton, que contemplava um espaço vazio e não conseguia explicar como algumas coisas podiam se propagar no vazio, uma vez que desde Demócrito havia aquela ideia de que o vazio é o nada, esse modelo mecanicista não tinha lugar para a espiritualidade. A matéria explicaria a si mesma, todos os fenômenos teriam esse aspecto material, e é interessante verificar que grandes pensadores, como, por exemplo, Freud, queria explicar toda a psicanálise pelo mecanicismo, por alguns conjuntos de moléculas, de partículas, de células que, em movimento, explicariam os fenômenos psicológicos. Adam Smith tentou aplicar esse mecanicismo newtoniano à economia, outros tentaram aplicá-lo à sociologia, Marx, por exemplo, e tudo isso esquecendo de que o modelo hoje está superado. Não há uma materialidade, as coisas não se explicam dentro da materialidade. E aquela ideia inicial de Demócrito, existe o átomo que ocupa algum lugar e o não átomo, que é o vazio. Então, estávamos entre o vazio e o não vazio, o existir e o não existir. E aí veio a grande dificuldade de Newton explicar a força gravitacional, como também o tempo, que na mecânica newtoniana eram fixos, como uma força gravitacional. Como pode o Sol exercer uma força sobre a Terra se entre os dois existe o vazio, existe o nada? E como o nada pode ser suporte de alguma coisa? A partir do momento em que ele é suporte ou transmissor de alguma coisa, ele deixa de ser o nada. Então, a mecânica newtoniana, examinada depois sob o ponto de vista da filosofia da ciência, embora todo o seu fabuloso avanço nas conquistas da tecnologia, não era suficiente para que se aplicasse algum conceito de espiritualidade. E, a partir da relatividade da física quântica, não podemos chegar a entusiasmos demasiados, como aqueles que dizem, bom, agora a física quântica provou a existência de Deus. Deus não é da ordem de demonstração. Isso está claro também na codificação espírita. E em filosofia da ciência, não existe decidibilidade. Não é como na lógica de predicados de primeira ordem, em que existe o verdadeiro e o falso, aplicáveis a cada sentença ou a cada conjunto de raciocínios que nós analisamos. Na filosofia da ciência existe o mais ou menos plausível. E agora nós temos essa abertura para a espiritualidade. A física quântica nos transformou de meros observadores em co-criadores. Mostrou que o pensamento é uma forma de energia. Mostrou ainda mais que não estamos isolados,
Não existe o problema do outro. Numa certa medida, todos nós estamos interconectados. Logo, o problema do outro também é meu. Foi preciso uma pandemia para que alguém tivesse um exemplo natural e sensível de que isso era verdadeiro, que não existia o problema lá distante do outro e o problema meu era completamente distinto. E mais nos mostrou também algo que eu acho muito interessante, que nós somos emissores e receptores de energia, mas nós só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Essa frequência de pensamento, essa frequência vibracional. Então, tudo isso tem cada vez mais despertado a nossa curiosidade. E esse despertar da curiosidade é que é extraordinário. Já houve pensamentos na física antiga que diziam que nada mais havia a ser descoberto na ciência. Logo após o avanço da terminologia, princípio de Clausius, etc., os físicos pensaram, agora é só o refinamento de teoria e aperfeiçoamento de medida. Nada mais de novo a ser descoberto. E depois disso veio a relatividade e veio a física quântica, inclusive com algumas questões contraintuitivas. Isso foi pouco a pouco, esse fato de nos transformar em co-criadores, foi pouco a pouco aumentando a nossa responsabilidade. Há experiências muito interessantes, como aquela famosa experiência da dupla fenda, em que o elétron observado se comporta como partícula, não observado se comporta como onda. Essa experiência é de 1935, aplicando alguns princípios da quântica de 1904. E feita essa experiência de 1935, os físicos constataram que o elétron às vezes se comporta como onda e às vezes se comporta como partícula. E é interessante porque, ao agir dessa maneira, o elétron estava fazendo algo que ele era proibido, só que não foi comunicado pelos postulados da física tradicional. Onda e partícula eram eventos completamente diferentes. Onda não pode ser partícula, partícula não pode ser onda, matéria não pode ser energia, energia não pode ser matéria. Viviam num dicotomismo quase maniqueísta. E feita a experiência, 1935, se verificou que o elétron às vezes se comportava como onda e às vezes como partícula. Por quê? Os físicos tradicionais fogem desse porquê. Quando surgiram aqueles fenômenos mais bizarros, fenômenos não locais, por exemplo, que nós comentaremos adiante, e até um tema de nosso encontro futuro, eles verificavam a existência do fenômeno, mas tinham medo de perguntar por quê. O famoso manifesto de Copenhagen a respeito da ação à distância chegou a uma conclusão interessantíssima, que Erwin Schrödinger, aquele do gato que o Stephen Hawking dizia que cada vez que ouvia falar no gato de Schrödinger tinha vontade de sacar o revólver. Está lá a confusão no terreno da filosofia da ciência materialista que isso causou, pois nessa situação o Copenhagen foi considerado uma decisão covarde por Erwin Schrödinger, porque eles decidiram que não caberia entender por que as coisas acontecem. Restava saber como as coisas acontecem. E usava alguns argumentos interessantes. Para andar de bicicleta não precisa saber as leis do equilíbrio nem como a bicicleta funciona. Sim, mas é para andar de bicicleta. Mas para entender o que é uma bicicleta e por que ela nos permite andar, aí é diferente. E foi o que sempre Einstein procurou. Saber também os porquês de tudo isso. Então, é uma verdadeira fuga de porquês. E a partir daquele fenômeno da dupla fenda, a experiência de 1935, os físicos levaram mais de 50 anos para ter a coragem de se perguntar, tudo bem, o elétron às vezes se comporta como onda, às vezes se comporta como partícula. Isso para nós era proibido. Isso não existe, isso não pode acontecer. E por que está acontecendo? E não tiveram resposta. 50 anos depois, tiveram a coragem de fazer a pergunta. E, finalmente, chegaram à conclusão mais importante, talvez, da história da física. O que muda o comportamento da partícula é ela tomar conhecimento do fato de que está sendo observada.
Mas quem toma conhecimento de algo tem consciência. E partícula com consciência era um pecado mortal contra os postulados do materialismo realista, mas já estava na codificação. A consciência que se desenvolve, que evolui do átomo ao arcanjo. E hoje os físicos falam em grau de consciência das partículas. Então, o que fazia o elétron adotar um comportamento ou outro era simplesmente a consciência do observador. Acharam isso muito bonito, mas houve outro problema. O que é a consciência? Aí jogaram a toalha. Não temos condições de saber. Talvez a neurociência, isso foi dito em 2015, talvez a neurociência, numa previsão otimista, nos próximos 50 anos, pode dizer o que é isso. E talvez filósofos e teólogos, que eles sempre trataram com algum desprezo, devam dar a resposta, e encerraram por aí a questão em termos oficiais, embora a pesquisa continue por aqueles que têm coragem de fazê-la, de levar adiante a busca de toda essa problemática. E não há ainda uma equação para dizer exatamente o que é a consciência e o que é o observador. Mas o avanço continuou e descobriram algumas coisas importantes. A consciência do observador não influi somente no comportamento das partículas, influi também na sua existência. Só tem sentido falar num átomo depois que ele é observado. Partículas não observadas não existem propriamente. Então, a partir daí, nós, através da consciência, nos transformamos também em co-criadores. E aí é uma pergunta fatal para os postulados do materialismo, para o pensamento ateu, que, como nós sabemos hoje, não é nem uma corrente filosófica, é apenas uma questão de fé. O ateísmo é uma questão de fé e não de filosofia. Eles não gostam disso, acham isso terrível, mas o que vamos fazer se a realidade é essa? Assim como alguns têm fé em que algumas coisas existem, outros têm plena fé em que algumas coisas não existem. Esses que têm muita fé em que algumas coisas não existem, cobram dos outros a demonstração da existência, mas não cobram de si mesmos a demonstração da não existência, que é bastante difícil também. Então, o grande golpe nessa teoria toda é o seguinte: algumas partículas só têm sentido, antes de existirem, são uma probabilidade, são uma função de onda. Então, elas só têm sentido, elas só têm existência nisso que nós chamamos real, a partir do momento em que são observadas e são descobertas e são sentidas como realidade a partir do momento em que interagem com outras. Que analogia fantástica nós podemos fazer aí a respeito dos nossos ideais de empatia, de caridade, de fugir do egoísmo. Se hoje, vamos admitir que se previsse a existência de uma partícula que fosse incapaz de interagir com qualquer outra, nós diríamos, ela existe, mas ela não interage com qualquer outra. A conclusão seria de que ela não existe. Só existe na medida em que é capaz de interagir. Algumas só existem a partir do momento em que são observadas. Daí sermos co-criadores. E aí a pergunta interessante de que falávamos. A partir de alguns microsegundos, partindo-se do Big Bang, aquela gigantesca explosão inicial, em que tudo que existe, isso é um gigantesco esforço de imaginação, daí Einstein ter dito que a física era uma aventura do pensamento, estava num estado de singularidade, reduzido a um tamanho menor do que o átomo. Imaginemos todas as galáxias, todo o nosso planeta, as casas, as cidades, os mares, as montanhas, reduzido a um tamanho menor do que o de um átomo, invisível. Estado de singularidade. Explode. Alguns microsegundos depois, essas partículas, que só existem a partir do momento em que são observadas, passaram a existir. E aí a grande pergunta: se só existem a partir do momento em que são observadas, quem ou o que as estava observando para que pudessem existir? Não éramos nós, pelo menos em nosso estado atual. E aí começamos a sentir a necessidade de falar em uma grande consciência, em uma inteligência suprema.
em algo que na filosofia da ciência vai tomando cada vez mais vulto e sendo cada vez melhor entendido. E aí começam também os famosos enigmas do tempo. Nós nos sentimos aqui como prisioneiros do tempo. E temos aquela ideia newtoniana de que o tempo é algo fixo. O espaço é um grande vazio e o tempo é algo fixo. Essas ideias, embora ainda sejam de modo indireto, muitas vezes cultivadas e ensinadas, estão completamente equivocadas. Vamos pensar, por exemplo, no início do universo, o Big Bang. Aí alguns perguntam, bom, houve um tempo na ciência em que se acreditou que o universo era eterno, no sentido de que a matéria existira sempre e era absolutamente fixo e imutável esse universo, feito de uma matéria que existira desde sempre. Essa teoria do universo fixo foi uma moda em física. E tanto foi moda que até Einstein, num determinado momento, aderiu a essa teoria e introduziu, porque tudo é descrito numa linguagem matemática, uma constante, chamada constante cosmológica, nas suas equações, e essa constante explicaria o universo fixo. Mais tarde, a partir da descoberta dos ecos do Big Bang por Penzias e Wilson, do desvio para o vermelho no espectro de algumas estrelas, chegou-se à conclusão, hoje internacionalmente aceita, hoje ponto pacífico na física, de que o universo está em expansão. Não há um universo fixo. Então, Einstein pensou em jogar fora aquela sua constante e disse: essa constante cosmológica foi um dos maiores erros que eu cometi na minha vida. E aí vejamos a importância da hermenêutica, da interpretação. Um jovem físico chamado Lemaitre examinou as equações de Einstein e disse ao mestre: o senhor não deveria jogar fora essa sua constante. Interpretada de outra maneira, em que intuição Einstein teria ido buscar essa constante? Ele a criou para mostrar que o universo estava fixo. E Lemaitre lhe diz, interpretada de outra maneira, ela demonstra exatamente o crescimento permanente do universo. Einstein tinha a mentalidade verdadeiramente de cientista. Ele era aberto ao novo. Ele não recusava sem examinar. Podia ter usado com Lemaitre, um jovem físico, simplesmente a expressão, sabes com quem estás falando? Mas não. Ele acatou a opinião, manteve a constante cosmológica e hoje ela é interpretada matematicamente como um elemento demonstrativo do crescimento constante do universo. Então, esse universo está em contínua expansão e o que não se sabe ainda é por quê ele está em contínua expansão. Uma vez que, se nós imaginarmos, por exemplo, uma explosão, o normal é que as partículas se afastem por algum tempo e depois voltem a se unir. Então, existe matéria escura e outras explicações para esse crescimento constante do universo. Pois muito bem, falando-se no tempo e retornando àquele estágio do Big Bang, há uma questão muito interessante. Alguns perguntam o seguinte: primeiro, se a partir do Big Bang, Stephen Hawking, a partir do crescimento do universo, traçou essa velocidade de crescimento de modo inverso e chegou ao momento do início do universo, cerca de 13,8 bilhões de anos, em que tudo começou no nosso esquema atual, porque pode haver muita outra coisa que nós não conhecemos. Então, há 13,8 bilhões de anos, num momento de singularidade, tudo começou no universo e ele, a partir daí, está em contínua expansão. E aí surge a pergunta. Primeiro, antes da pergunta, uma constatação. Pela teoria do universo fixo, segundo a qual o universo sempre existira, ele nunca fora criado. Não existiu o momento de criação. E se não existiu um momento de criação, nunca existiu um criador. Não tem sentido falar-se em criador de aquilo que é incriado, que existiu sempre. O Big Bang desmonta essa teoria. E aí surge uma pergunta muito interessante.
E antes do Big Bang, o que acontecia? Os religiosos perguntariam o que estava fazendo Deus antes de criar o universo. Há várias respostas. Uma de Santo Agostinho. Como a pergunta era incômoda, ele deu uma resposta de modo a desanimar o perguntador. O que fazia Deus antes de criar o universo? Isso é uma maneira religiosa de perguntar o que existia antes do Big Bang, porque foi o momento da criação e houve um Criador. Então, o que fazia Deus antes de criar o universo? E Santo Agostinho respondeu a este curioso. Estava pensando em criar o inferno para jogar lá pessoas que fazem perguntas inconvenientes e sem fé como esta. É uma resposta tão válida quanto qualquer outra. Mas o mais interessante é que é uma resposta que é adotada pelos físicos e que é encontrada na mitologia africana. Na mitologia africana, existe um ser superior, um orixá, estes seres regentes da natureza, superior a todos os outros, uma espécie de Zeus grego, só que Zeus não foi o primeiro, esse seria o primeiro, que é chamado Olorum. E ao se perguntar sobre Olorum, a mitologia africana diz que Olorum era aquele que existia antes de o tempo existir. Isso é fantástico, fisicamente falando, porque nos dá a ideia de que o tempo começou a existir em um certo momento, que o tempo não existiu sempre, como nós pensamos. E essa é a resposta da física. Antes do Big Bang não existe tempo nem espaço. Tempo e espaço são criações a partir daquela grande explosão. Logo, antes disso, não tem sentido falar em antes ou depois, porque simplesmente tempo e espaço não existiam. Esse, então, é um novo conceito de tempo. Passou a existir a partir de um certo momento. Aí vieram todas aquelas ideias, tempo fixo, aqui, agora universal. Isso foi pouco a pouco caindo a partir da relatividade e confirmado pela física quântica. Nós temos, intuitivamente, aquela ideia de que o tempo é igual para todo mundo, que o tempo é igual em todos os lugares. E uma das primeiras conquistas da teoria da relatividade foi mostrar que não. O tempo é influenciado por várias razões. Duas importantes: velocidade e distância de centros de massa. Começando com a distância de centros de massa, existe na relatividade o chamado paradoxo dos gêmeos. Imaginemos dois irmãos gêmeos. Um se cria, cresce ao nível do mar, no nível do mar, e outro numa alta montanha. Passados alguns anos, o da montanha terá envelhecido mais do que aquele que viveu na praia. A gente pergunta, sim, porque o ar da montanha é mais rarefeito, por isso ou por aquilo, não, a explicação é muito mais longa do que isso. O tempo passa de um modo diferente para quem está longe de um centro de massa e para quem está perto de um centro de massa. Então, imaginemos o centro de massa da Terra. Quem está no nível do mar está mais perto do centro de massa da Terra do que aquele que está numa montanha. Em função disso, para este que está no nível do mar, o tempo passa de um modo diferente. O outro envelheceu mais. Passou mais tempo com o irmão gêmeo que estava lá na montanha. Essa diferença é de microsegundos. Não seria a diferença que nós poderíamos imaginar, mas agora já há experiências fixas. Por exemplo, em 1960, em Harvard, foi feita uma experiência com dois relógios de precisão absoluta, um colocado no térreo e outro a 10 metros de altura. Diferença pequena, e se verificou que o tempo a 10 metros de altura é diferente do tempo a nível zero. Diferença mínima que os nossos sentidos não percebem, mas que os relógios de ultra precisão conseguem perceber. Também, se alguém ficasse na fronteira de eventos de um buraco negro, essas grandes concentrações de massa no espaço, com uma gravidade tão grande que nem a luz consegue escapar, 15 minutos no horizonte de fronteira de um buraco negro seriam, dependendo do tamanho, da massividade deste buraco negro, muitos anos aqui no planeta Terra. Isso nos leva a um pensamento muito interessante.
Nós temos o nosso tempo de experimento na Terra, nós temos a nossa encarnação, a nossa aprendizagem, e nós temos um tempo médio, um tempo útil para permanecermos por aqui. E aí achamos que determinadas idades são avançadas, outras menos. Nós vamos avançando no nosso progresso e vamos ficando mais tempo aqui, em média, porque aqui já há condições de aprender um pouquinho mais. Quando não havia grandes condições de aprender, a gente passava menos tempo. Então, nosso organismo foi se adaptando. E nós, vivendo uma vida de 100 anos, por exemplo, dizemos que passamos bastante tempo naquela encarnação. Esse tempo é programado, isso é inteligente, porque esse tempo depende da massa do nosso planeta e da velocidade com que o planeta descreve a sua trajetória no espaço. E agora, se nós imaginarmos, e nós sabemos da pluralidade dos mundos habitados, em outros tipos de corpos sujeitos, e aí não precisamos nem entrar em qualquer assunto de natureza filosófica ou metafísica, simplesmente imaginar as experiências de pensamento de Einstein. Em outros planetas de massa diferente, o tempo é diferente. Então, o tempo de aprendizagem útil em cada encarnação também seria diferente, e não uma coisa fixa como nós pensamos, porque não existe um aqui e agora universal. Quando Einstein disse que é fácil enxergar o passado, era só olhar para o céu durante a noite, muita gente estranhou. Durante o dia também. É que durante o dia enxergamos só o sol e não podemos ficar olhando muito tempo para ele, porque é algo muito interessante. A luz do sol gasta cerca de 7 minutos para chegar até nós. Então, vamos admitir que, neste momento, nós tiramos uma fotografia do sol. A fotografia obtida no momento em que a luz proveniente do objeto fotografado chega à câmera, chega aos nossos olhos, chega à nossa retina. E como a luz gasta cerca de 7 minutos para vir do sol até aqui, uma fotografia do sol tirada neste momento não é o sol do momento em que a foto foi tirada, é o sol 7 minutos antes, porque está sendo registrado aquilo que aconteceu há 7 minutos. Então, quando nós olhamos para o sol, nós não vemos o sol no presente, nós vemos o sol no passado. Um pequeno atraso, 7 minutos, mas é um atraso. A Lua não chega a 1 minuto, mas também é um atraso. Nós enxergamos o passado e, para nós, esse passado é presente. E daí podemos pensar num fato muito interessante. Vamos imaginar uma estrela que esteja a 100 anos-luz de distância da Terra. Seria uma vizinha muito próxima, 100 anos-luz. E vamos admitir que, neste momento em que estamos falando, essa estrela dê origem a uma supernova, essa estrela sofra uma explosão no espaço. Muito bem, essa explosão aconteceu agora, no tempo estelar. Mas todos os seus efeitos, por exemplo, se tiver algum efeito de calor ou algum efeito de gravidade sobre a Terra, tudo isso viaja no espaço com a velocidade da luz. Então, qualquer problema acontecido com essa estrela só será sentido por nós daqui a 100 anos. Para nós, a explosão da estrela é futuro, na estrela é presente. E vamos imaginar agora um observador no meio do caminho. Eu tenho uma estrela a 100 anos-luz de distância da Terra, eu tenho um observador a 50 anos-luz de distância da Terra e estamos nós aqui na Terra. A estrela explodiu neste momento, tempo estelar. Daqui a 50 anos, essa explosão será vista e todos os seus efeitos serão sentidos naquele observador que está no meio do caminho, a 50 anos-luz de distância da estrela. Para este observador, a explosão da estrela será presente. Lá na estrela, a explosão é passado. E aqui na Terra, a explosão da estrela ainda é futuro. Vai acontecer daqui a 50 anos. Logo, não existe um agora universal. Há cerca de 5 anos, foi fotografada em todos os detalhes, é uma fotografia muito bonita, foi publicada em vários jornais, a estrela S2. É uma grande estrela que orbita em torno do Sagitários A, o grande buraco negro que existe no centro da nossa galáxia.
Essa estrela faz um verdadeiro bailado cósmico, e a cada 18 anos ela passa na proximidade máxima desse buraco negro. E, neste momento, ela adquire uma grande velocidade, 8.000 quilômetros por segundo, para não ser absorvida por esse buraco negro. E há uma série de fotografias fantásticas a respeito disso. Pois bem, essa bailarina cósmica está a 26.000 anos-luz de distância da Terra. 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em 1 ano, com a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. E essa estrela, quando passa mais perto do Sol, ela adquire uma velocidade muito boa, 8.000 quilômetros por segundo. Mas quando ela passa perto desse buraco negro, a distância dela ao buraco negro é 120 vezes maior do que a distância da Terra até o Sol. E aí nós fotografamos a estrela e talvez ela nem exista. As pessoas que dizem que acreditam só naquilo que vem estão muito atrasadas, porque existem coisas que a gente fotografa e não existem mais. Essa estrela está a 26.000 anos-luz de distância de nós. Se ela houvesse explodido há 10.000 anos, nós ainda estaríamos enxergando por mais 16.000 anos. Nós estaríamos vendo exatamente o passado do universo. Então, um dos detalhes da mudança do tempo é com a proximidade de grandes massas, e outro é com a velocidade. Com a velocidade, o tempo também se altera. Só que as velocidades que nós conseguimos atingir são muito pequenas, mas isso se verifica em experimentos de satélites, para que nós possamos perceber, na pequenez de observação dos nossos sentidos, esse tipo de acontecimento. Mas a velocidade também faz mudar o tempo. Não estamos falando na velocidade excessiva na estrada, que faz mudar o tempo dos imprudentes. Isso é diferente. E também faz, abrevia a encarnação. Mas essa que falamos em física, capaz de alterar o fator tempo, é outra. Então, nós podemos falar, por exemplo, podemos imaginar, digamos que já houvéssemos conquistado todo o sistema solar, nós poderíamos imaginar um campeonato do nosso sistema solar, um campeonato de futebol interplanetário no planeta Marte. Digamos que houvesse condições de gravitação, etc., todos os planetas aí do sistema solar tivessem seu time, e vamos admitir que nós conseguíssemos ter uma transmissão de uma fotografia de Marte, demora muito tempo, ela tem que ser mandada ao satélite, o satélite tem que processar a imagem, mandar para a Terra, não é só o tempo que a luz gasta. Mas vamos imaginar que nós tivéssemos um super telescópio, o que não é possível nas condições atuais de lentes, mas que nós tivéssemos um super telescópio que desse para enxergar as coisas do planeta Marte, assim como de uma sacada com um bom binóculo a gente pode enxergar as pessoas na rua ou na beira do mar. Então, nós teríamos esse nosso super telescópio, estaríamos observando a decisão do campeonato mundial do nosso sistema solar no planeta Marte. Jogaria a Terra contra Vênus, passou o tempo, tudo empatado, o bisneto do Neymar foi expulso por simulação, ficou se enrolando querendo pênalti na área, o juiz não deu, e nós estamos observando isso aí diretamente. Aí, decisão por pênalti, vai ser batido o pênalti decisivo. Nós estamos aqui olhando para a nossa luneta. O atleta corre para a bola. Nós cruzamos os dedos, fazemos todos os nossos cacuetes e superstições para que dê certo. Não adianta. Por que não adianta? Porque se a luz gasta 4 minutos e meio para vir de Marte até aqui, o que nós estamos olhando já aconteceu há 4 minutos e meio. Lá já é passado. Então, isso tudo nos leva a pensar que, na realidade de um mundo espiritual, nós não podemos querer submeter esse mundo espiritual a uma escala de tempo igual à nossa. Como um determinado espírito ficou centenas de anos preso a um determinado lugar, ninguém aguenta isso, é impossível, isso é um absurdo. Mas como passa a escala de tempo num outro mundo? É completamente diferente daquilo que nós pensamos. É influenciável outros tipos de corpos, outras densidades de perispírito, outras aproximações de matéria, e os tempos passam de um modo distinto, o que dificulta comunicações, por exemplo, interplanetárias, questões de tempo, questões de densidade, questões de massa. Embora alguns se comuniquem, segundo eles, com grande facilidade,
e vivam no mundo da Lua. Mas o mundo da Lua é o mundo deles, é um outro mundo, com outras leis que a gente, por desconhecer, até mesmo por desconhecer, respeita. Mas são questões da natureza que nós vamos analisando pouco a pouco. Então, um detalhe que nós consideramos muito importante em nossa encarnação, o tempo. De que tempo eu disponho nessa vida para realizar as minhas tarefas, etc. Esse tempo é exatamente o tempo compatível com o nosso estado de evolução. Em cada planeta passará de modo diferente o tempo para as pessoas, dependendo da sua distância ao centro de massa, dependendo de densidades. E por isso é que nada acontece nas encarnações, nas múltiplas humanidades, por acaso. Há todo um planejamento inteligente. Se nós pensássemos que o tempo seria igual ao nosso, com corpos semelhantes aos nossos, deixando de lado todos os problemas que haveria, com gravidade, etc., mas se nós pensássemos que o tempo seria exatamente igual ao nosso, haveria lugares em que 5 segundos de vida seria muito, e lugares em que 1000 anos de vida seria pouco, porque esses 1000 anos lá não são os 1000 anos daqui. E todos esses enigmas nós vamos descobrindo a partir do avanço da matemática, da abstração, do pensamento. Einstein lançou as famosas experiências de pensamento, que são aquelas experiências que nós imaginamos e não precisamos construir fisicamente. Bohr dizia que não se poderia dar importância a coisas que são apenas pensadas, mas hoje sabemos que podemos e devemos dar importância a coisas que são apenas pensadas, desde que esse pensamento seja um raciocínio lógico. E há outras surpresas em relação a esse problema do tempo, na observação de partículas, que a partícula é partícula só quando está sendo observada. Vamos imaginar uma experiência física, que é muito interessante, sobre o colapso da função de onda. Vamos imaginar, tipo, essas mágicas que fazem na rua, que nós tenhamos, por exemplo, 2 copos, feitos de material opaco, e colocamos um dadinho embaixo de um desses 2 copos. E aquele jogadinha que o pessoal faz na rua, gira bastante os copos, adivinha em que copo está o dadinho, etc. E tem sempre algum auxiliar do mágico que adivinha e ganha bastante dinheiro, e os outros se arriscam e perdem, mais ou menos assim. Vamos imaginar uma experiência, e essa já é realizada fisicamente. Para não complicar o exemplo, eu vou fazer essa comparação, mas isso já existe em termos de física. Vamos imaginar que nós coloquemos, através de um equipamento especial, um átomo que viaja através de um caninho e que depois desemboca em 2 reservatórios, 2 copos, de modo que ele pode cair num ou no outro, aleatoriamente. Aí nós vamos observar em qual dos 2 copos está o átomo. Agora vejamos que coisa interessante. Depende de como eu faço a experiência, depende do observador. Se eu levantar primeiro um copo e espiar, eu vou ver o átomo está ali, como o dado, ou não está ali. E se ali não estiver, estará certamente no outro copo. Isso é igual a ter um dadinho embaixo de um de 2 copos e observar. Mas agora vem a diferença. Se eu resolver espiar os 2 ao mesmo tempo, o átomo não está em nenhum deles. Ele não colapsa, ele se transforma numa função de onda, ele faz interferência, o que levou os físicos a dizer que, observando assim, ele está e não está nos 2 copos ao mesmo tempo. Ele está no copo A e no copo B, e ele não está no copo A e não está no copo B, o que contraria completamente o nosso senso comum. E o mais interessante nisso é que, imaginando agora a nossa experiência física, em que o átomo viajou por uma canícula e foi colocado num copinho ou no outro, uma canaleta e foi colocado num copinho ou no outro, que para estar num ou no outro, ou não estar em nenhum dos 2, existiu um passado. Ele teve uma história. E nós, pelo modo de observar, determinamos que história foi essa. Então, John Weller nos diz que a observação pode mudar até mesmo o passado, o que é uma coisa fantástica. E as experiências de Alain Aspect, com o chamado efeito retardado no tempo. Vamos dar um exemplo simples do que é feito com partículas subatômicas, etc. Vamos imaginar
que nós tenhamos um canhão de luz, que a luz passe numa tela opaca, onde existe um orifício, existe uma passagem, e depois se projete numa tela mais ao fundo. Nós sabemos, se nós tivermos uma projeção de luz e um anteparo opaco com um orifício circular no centro, isso vai projetar mais adiante numa parede uma mancha circular, uma mancha de luz circular. Se nós tivermos um quadradinho no meio da tela, no meio do caminho, a luz passa por ali e vai desenhar um quadrado maior numa parede. Agora, o mais interessante, o que é possível em experiências de física. Coloca-se no anteparo um furo. Ali existe um círculo. E por esse círculo a luz passa e desenha um círculo na parede. Perfeito. Depois que a luz passou pelo círculo, troca-se esse anteparo, não está passando mais nada ali, a luz já passou. Troca-se esse anteparo por um que tenha no meio uma figura quadrada. E a luz, como se voltasse no tempo, desenha na parede uma forma quadrada. Isso se chama experiência de tempo retardado e se faz com micropartículas. Então, há uma possibilidade, simplesmente uma possibilidade, que o nosso modo de pensar no tempo é muito antiquado em relação a tudo isso, coisas que nós temos dificuldade até mesmo de imaginar, mas não se sabe como essa informação chegou à luz que já havia passado, que deveria viajar no espaço em uma forma circular, como essa informação chegou e ela procedeu como se tivesse retornado no tempo e passado por aquele quadradinho. Acontece algumas coisas dessas com o nosso pensamento. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê e o que recorda. E quando nós recordamos, nós ativamos as mesmas redes neurais criadas no momento do acontecimento. Daí porque, e sempre nos vêm as lições da espiritualidade, remoer coisas negativas, ser incapaz de perdoar, ficar pensando em uma eventual vingança nos prejudica demais. É como a luz. Ela ia formar um redondinho, mas houve alguma informação, voltou ao passado e vai formar um quadrado na parede. Modificou. Então, quando pensamos em coisas negativas, nós reativamos as mesmas redes neurais que formamos no momento daquele acontecimento negativo. E aí produzimos químicos que prejudicam as nossas células. É como se voltássemos no tempo. Talvez essa experiência com a luz seja para nos alertar em relação a isso. Remoer coisas negativas, não, voltar ao tempo, voltar, pensar no passado, só para aprender preciosas lições que o passado nos tenha dado. Mas esse planejamento de vingança, esse viver no passado, modifica uma coisa que aconteceu antes, mas tem efeito no nosso presente e modifica. Pode transformar momentos felizes em momentos de angústia, em momentos de tristeza. A ciência bem interpretada vai nos ensinando tudo isso. E o mais fantástico de tudo é que no mundo newtoniano as coisas só existiam através de força. Tudo era produto da força. Um objeto só podia agir sobre o outro fazendo uma força sobre ele. Nos fenômenos não locais, ele não manda nada, ele muda e o outro muda por pura sensibilidade, sem que se saiba o que se transmitiu de um para outro. É tão curioso que Einstein chamava isso efeito fantasmagórico à distância. Se eu tiver duas partículas gêmeas se afastando uma da outra com a velocidade fantástica de 300 mil quilômetros por segundo, velocidade da luz, e uma delas sofrer uma mudança, no mesmo momento a outra muda. Não há tempo para a luz chegar lá, para nenhuma mensagem que viaje na velocidade da luz chegar lá, e Einstein chamou isso aí efeito fantasmagórico à distância. Duvidou do fenômeno no início, mas como era um verdadeiro cientista, depois foi convencido pelos fatos, não deixou de examinar, não negou sem examinar, e chegou à conclusão de que o fenômeno era real, embora não houvesse como explicar o que se transmitia de um destes elementos para o outro. Então, vai se alterando esse conceito de tempo, essa nossa ideia em relação ao que se transmite de um corpo para outro, e nessa grande lei da física, que é a lei da interconectividade, as nossas emoções, numa medida maior ou menor, se transmitem a outras pessoas.
O pensamento é forma de energia. Então, há especulações em física que nos dizem que talvez uma carga de pensamentos negativos muito grande possa até influenciar em fenômenos da natureza, causando catástrofes, se não causando, propiciando dentro das probabilidades aquelas possibilidades mais fortes de que a catástrofe ocorra. E é por isso que toda a doutrina sempre nos ensinou pensar corretamente, pensar com amor, fazer uma prece. As vibrações só nos chegam na medida da frequência em que nós estamos vibrando. Isso tudo vem tendo, pouco a pouco, uma comprovação dentro da filosofia da ciência. Então, o saber científico não é uma negação hoje do saber espiritual. Pelo contrário, o conhecimento científico, somado ao conhecimento espiritual, numa equação muito simples que eu inventei de colocar num livro, o conhecimento científico mais o conhecimento espiritual é igual a sabedoria. Porque há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Pelo conhecimento, eu sei como as coisas se passam. Pela sabedoria, eu aplico o meu conhecimento para o proveito meu, do meu semelhante, para a evolução da humanidade. E como falávamos no mundo newtoniano, tudo funcionava só à força, no mundo de Einstein é diferente. Newton não pôde explicar como é que o Sol é capaz de exercer uma força sobre a Terra se entre eles há o vazio. Existe o nada. E Einstein mostrou que não existe o nada. Esse vazio é o campo gravitacional. O campo gravitacional é um contínuo, um espaço-tempo. É o chamado gigantesco molusco de Einstein. É como se fosse um gigantesco molusco que se dobra, podemos então dobrar o espaço e tempo, e por isso a diferença. Vamos imaginar, por exemplo, uma cama elástica bem esticada, e no centro dessa cama elástica nós colocamos uma esfera bem pesada. Em seguida, nós jogamos uma bolita nessa cama elástica. Não houvera aquela esfera pesada e fosse a cama elástica plana, a bolita seguiria em linha reta. Mas como aquela esfera pesada causou uma deformação na cama elástica, a bolita, ao passar perto daquela deformação, vai fazer uma curva. Se tiver velocidade suficiente, entra em órbita. Se não tiver velocidade suficiente, cai e se encosta na esfera maior. Isso é para Einstein a gravidade. Não há necessidade de força, é uma curvatura no contínuo espaço-tempo. Então, nós vivemos um momento em que sabemos que somos co-criadores, em que a filosofia da ciência apresenta uma abertura para a espiritualidade, em que sabemos pela física, pela biologia, pela psicologia, pela psicanálise, que só os pensamentos do amor nos fazem bem, que só esses pensamentos de amor e de fraternidade atraem para nós coisas positivas. Então, se errarmos, seremos duplamente chamados à atenção pela nossa consciência, porque erramos com conhecimento de causa. Acho que nossa missão atual é essa, é despertar as consciências para essa realidade, para que não vivamos num mundo quântico com um pensamento mecanicista. É como dispormos do avião a jato e querermos andar de carroça. Precisamos evoluir na nossa percepção, no nosso pensar. E por isso é que essas reuniões, que com tanto esforço, com tanto amor, o ICERI promove ao longo do ano, é a nossa maior obrigação. No dizer de Kardec, a grande caridade que se pode fazer no Espiritismo é divulgá-lo, que, obviamente, é uma figura metafórica, porque não é o Espiritismo que precisa de caridade, é o conhecimento dele adquirido por nós, que faz a caridade de nos mostrar a evolução, de nos mostrar que não estamos aqui um certo tempo terrestre, um certo tempo apenas para terminar, voltar ao pó, numa vida sem sentido, porque marchamos inelutavelmente para o fim. Só que o fim não é o fim, é uma transformação em outros espaços, em outras escalas de tempo, em universos paralelos, em que o que vai valer não é aquilo que nós mostramos fisicamente, e sim o nosso grau de vibração, a vibração do nosso perispírito, tão bem explicada por Leon Denis, que nos leva aos planos astrais melhores ou mais densos, de acordo com uma lei universal, e não com o castigo de uma divindade vingativa,
que é todo amor, é a própria lei. Se eu chutar uma pedra, eu vou machucar o meu pé. Não é vingança da pedra, não é castigo, é uma lei. Quanto mais conhecermos as leis, se unirmos conhecimento à sabedoria, mais nós iremos praticá-las e melhores nós estaremos. Quando negamos as leis, nós nos prejudicamos, não porque algo ou alguém nos castigue, por uma questão de lei universal de justiça. Se eu resolver ficar 1 minuto sem respirar, talvez eu consiga, mas eu não vou passar bem. O ar está me castigando porque eu o desprezei. Sem essa de castigo, punição, etc. Não estamos aqui no vale de lágrimas, punidos sempre. Não, nós estamos aqui para aprender. E se conseguirmos o conhecimento da espiritualidade, nós aprenderemos com amor. Nós seremos não aquele aluno que vai para a escola chateado, cansado, com sono, contando os minutos para terminar a aula, e sim aquele aluno que vai para a escola porque quer aprender, porque deseja saber, porque quer o seu crescimento espiritual. Então, no nosso tempo físico, material, igual em nossos relógios, porque estamos no mesmo planeta de 1 hora, nós falamos alguma coisa sobre esses eventos, esse novo paradigma científico. É sempre um prazer estar com os queridos irmãos, pessoas interessadas no estudo. Nós não sabemos tudo, e por não sabermos tudo, por termos muito a aprender, não devemos perder tempo. Já que falamos tanto nele, por que perder tempo? Por que desperdiçá-lo? Só em experiências fantásticas aí com fótons é possível pensar num retorno ao tempo. Para nós, só em termos de recordação. Então, vamos aproveitar o tempo que temos. Em vez de me preocupar em quanto tempo eu tenho, eu não sei. Vamos nos preocupar em como utilizar o tempo que temos, enquanto temos, sem pensar se um dia deixaremos de ter ou não, que isso é da menor importância. Não adianta nós estarmos querendo brigar com a realidade. Sêneca sempre dizia que as pessoas costumavam se queixar, muitas vezes, do tempo, mas não costumavam observar o que fazer com ele, como usá-lo para nosso proveito, como usá-lo bem. É o que nós estamos tentando fazer nessas reuniões. Muito obrigado a vocês todos pelas boas energias e aqui sempre à disposição, esperando que breve nos possamos encontrar pessoalmente também, daquele abraço físico que nada substitui, que é o resultado de uma vibração de amor, que é uma troca positiva de energia. Muito obrigado e um feliz fim de semana para todos nós. Sextou. Ô, Moacir, nós que gostamos de aprender e adoramos ouvir você justamente por isso, agradecemos. Estamos, assim, elevados mais uma vez com a sua exposição tão profunda, tão didática, a despeito de estar, pelo menos para a minha condição, que não tenho formação em física, não atingir plenamente tudo que está na substância do que você nos diz, mas são sinalizações importantíssimas que você faz e preciosas associações ao nosso querido Espiritismo, naturalmente ratificando, desculpem, o Evangelho de Jesus. Nós temos aqui várias perguntas, eu tenho perguntas, como sempre, você sabe disso. O Paulo de Filipe também, como sempre, tem perguntas. Nós vamos começar com o Paulo de Filipe. Ele diz: dizer, Moacir, que as partículas só existem quando observadas, e uma afirmativa é uma afirmativa ousada e incompleta. Queria que você explicasse o incompleto aí. Por que deve explicar o que... Eu estou com dificuldade porque eu estou me adaptando às minhas lentes multifocais, então desculpem. Por que deve explicar o que acontece quando não observada? Isso só revela o quanto não sabemos das coisas. Verdade. Observação
Nesse sentido, a observação pode ser uma partícula bater em outra, que já foi observada por ela ou por uma tela, mas em termos cósmicos, nós devemos pensar numa inteligência suprema. Inclusive, esse problema de tempo, eu só posso explicar as partículas gêmeas se eu entender uma consciência suprema onipresente. Porque sem essa onipresença, nós não conseguiremos explicar o que se transmite de uma partícula para outra, uma vez que nenhuma mensagem pode chegar até lá. Mostra também o quanto nós desconhecemos, o quanto nós não temos capacidade de observar. Mas mostra ainda, para a nossa condição física, e para que entendamos a nossa posição de co-criadores, que a existência de uma partícula depende de uma observação. Isso, levado a uma comparação com a nossa vida, é uma verdadeira inclinação, uma verdadeira tese anti-egoísmo. Porque se eu não quero saber nada de ninguém, se eu não quero ver ninguém, se eu não quero conhecer ninguém, eu praticamente também não existo. É uma chamada de atenção para isto. E há partículas que verdadeiramente não observadas, elas são uma probabilidade, elas são uma função de onda e que só vão existir fisicamente a partir da observação. Isso contraria o conceito antigo de realidade. No mundo real, para a física antiga, havia duas condições. Existe um teorema chamado Teorema de Bell, que mostra que o comportamento das partículas quânticas não está de acordo com o que se chamava realidade, com a racionalidade antiga. Se dizia o seguinte: para que uma partícula ou alguma coisa possa existir no mundo real, são necessárias duas condições. Uma, que essa partícula possa existir independentemente de ser observada. Einstein teve essa posição há muito tempo, porque não podemos chegar a um solipsismo, só existe eu e meu pensamento. Não, é um solipsismo relativo. Então, a partícula deve existir mesmo independentemente de ser observada. Quando eu não estou olhando para a Lua, ela continua existindo lá. Claro. Então, essa era uma condição da realidade. A segunda condição era a condição de localidade. Não poderia existir fenômeno não local. Ou seja, uma partícula só poderia agir sobre a outra, tocando-a ou mandando um sinal, que a outra pudesse decodificar. Já vimos que nas partículas gêmeas não existe esse sinal, ele não conseguiria chegar. Então, o que acontece? Nas partículas quânticas não existe a chamada objetividade pura, ou seja, probabilidade de a partícula existir sem ser observada. Isso não existe. Algumas partículas que só existem se forem observadas. Segundo, não localidade. Então, os dois fenômenos que na física antiga eram necessários, absolutamente, eram característicos da realidade, hoje não se passam com as partículas quânticas. Elas não têm objetividade pura e elas não apresentam o fenômeno da localidade. Elas apresentam o fenômeno da não localidade. Isso aí é interessante quando nós queremos estudar, por exemplo, o mundo da espiritualidade e começamos a querer nos basear em conceitos newtonianos. Isso existe, não existe, como é que existe, o que é existência? Ah, mas tal coisa não pode acontecer. Não pode. A Terra também não podia ser esférica, porque ninguém podia estar com os pés voltados contra o outro sob pena de estar de cabeça para baixo. E hoje pode ser. E embora haja quem não acredite. Só que, no momento, há coisas que são questões de crença e há coisas que não são questões de crença, são questões de constatação. Ainda, Paulo de Filipe, olha, nós temos ainda muitas perguntas, não sei nem se eu posso pedir a você que seja um pouco mais breve, mas, enfim. O homem, quando se coloca no lugar de Deus, deveria lembrar que não dá. A sua lógica... É isso, Paulo? A sua lógica é a humana e a de Deus é divina. Daí, bom, aí está óbvio, né? Certo. Está autoexplicado. Para ser objetivo na resposta, de pleno acordo. Inclusive, até eu respondi isso. Verdade, porque, veja, a lógica de predicados de primeira ordem, que analisa as sentenças, não as sentenças judiciais, que isso não dá nem para analisar, mas a lógica de predicados de primeira ordem, ela se baseia assim, isso é verdadeiro ou é falso? Já surgiu no próprio mundo dos homens uma lógica fuzzy,
que diz que entre o verdadeiro e o falso existem espaços intermediários, e se partiu para a probabilidade do verdadeiro e do falso. Agora, chegarmos à inteligência divina, nós temos que entender que querer julgar tudo a partir da nossa lógica, do nosso pequeno conhecimento, nós não explicamos ainda nem mesmo alguns fenômenos naturais, estão de pleno acordo. Nós queremos nos colocar no lugar da inteligência suprema para dizer, por que Deus resolveu fazer o homem? Eu já sei, ele resolveu. Não sei. E também no nosso próprio mundo de relações do dia a dia, nem tudo tem explicação lógica. Quanto mais sutis são as coisas e mais fortes, menos lógica. No mundo do amor, por exemplo, os namorados que brigam. E o namorado inconformado, por quem será que ela me trocou? Primeiro, o verbo trocou está mal usado aí, porque troca o escambo é questão de direito de propriedade e não de sentimento. E depois, pessoa tão inteligente, tão isso, tão aquilo, e foi se juntar com aquela peste. Mas ela não considerava a peste, então a lógica não funciona nesses casos, funciona só nos casos mais elementares. Claro, na matemática, que é criação nossa, ela vai funcionar. Por quê? A nossa criação, a nossa criatura vai seguir o Criador, mas de pleno acordo. Perfeito. Antes de passar aqui as minhas observações, porque são muitas aqui as do Paulo, passar mais uma deles, não vejo mais ninguém aqui com perguntas. Moacir, mas a velocidade do pensamento pode ser bem maior. Na verdade, aqui o Paulo está mudando de assunto, mas vamos em frente. A velocidade do pensamento pode ser bem maior, quase instantânea. E então dá tempo para interagir no que acontece a Lures, certo? Indaga o Paulo. Sim, se esse pensamento, como nós dizemos, por exemplo, eu agora penso no Sol, a luz leva 7 minutos para chegar lá, o meu pensamento já chegou. Mas se esse pensar interno subjetivo, essa é a dúvida que eu tenho. Esse pensamento interno subjetivo, quando eu penso no Sol, alguma coisa chegou lá mesmo, eu apenas pensei. A luz dá para se verificar, a gravidade dá para se verificar. O pensamento emite uma forma de energia. Agora, se essa energia é instantânea ou não, não há ainda pesquisa nesse sentido. Se, com o meu pensar, chega mesmo alguma coisa, e se eu puder, como parece que se poderá num plano espiritual, se deslocar com essa velocidade de pensamento, tem que cuidar bem o que eu estou chamando de velocidade de pensamento, se é da minha imaginação, alguma coisa que viajou até lá. Se for alguma coisa que viajou até lá, e se for esse o sentido de velocidade de pensamento, então será mesmo algo instantâneo ou quase instantâneo. Ainda o Paulo, você compartilha, Moacir, a ideia de que nós somos espíritos que, no momento, nos projetamos neste mundo físico, mas ficamos absorvidos pelas maravilhas, entre aspas, da matéria. Mas nós somos espíritos. Isso aqui está em caixa alta, viu? Sim, não deveríamos vivenciar as coisas espirituais finalmente? Perfeitamente. Sem o que nós ficamos praticamente sem sentido, deixamos de cuidar do essencial. Inclusive, o nosso próprio vocabulário do dia a dia mostra esse nosso erro de pensamento. Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. Depois que eu desencarnar, o meu espírito vai morar no nosso lar, ou nem tanto. Então, mas eu digo assim, o meu espírito, como eu digo, o meu nariz, o meu dedo é um acessório e não a essência. Então, nós não somos um corpo que possui como propriedade sua um espírito. Nós somos um espírito que possui um corpo. E, à medida que nos acostumarmos com isso, que o modo de dizer, a Nádia, pós-doutora em linguística, sabe que o modo de dizer é algo importantíssimo. O modo que eu digo, quando eu digo eu tenho espírito, eu estou usando o verbo ter, que é muito diferente do verbo ser. Embora algumas pessoas acham que os outros são só o que têm. Mas esse é outro departamento. Agora, quando eu digo eu tenho espírito, eu estou negando a minha essência. Eu tenho espírito, eu tenho um corpo. Eu sou o quê? Um algo indefinido, um ponto de interrogação entre o vazio e o completo? Não. Então, é isso. Eu sou um espírito e devo prestar atenção ao meu corpo, claro, é o veículo de que eu disponho para me comunicar, para aprender, para evoluir no momento, e é, sem dúvida, uma limitação,
as minhas faculdades espirituais, mas eu tenho um corpo, eu sou um espírito. Seria uma síndrome de Electron, querendo ser uma coisa e outra e não sendo nada, né? Pois é, exato. Olha só, Moacir, aqui aproveitando a questão do pensamento que o Paulo nos trouxe, quando nós dizemos que Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, os nossos mentores que estão alhures, e nós chamamos aqui pela prece, até às vezes só num pensamento de desespero, pedindo socorro, etc. Por exemplo, Joana de Ângeles fica lá em Salvador, está lá em Salvador, mas ela irradia para cá. Essa é uma eliminação do tempo através da velocidade do pensamento? E tanto pode ser uma eliminação do tempo pela velocidade do pensamento, como também esse exato problema de codificação da onda. Porque uma onda está em vários lugares ao mesmo tempo. Ela colapsa num determinado lugar, mas ela está em vários lugares ao mesmo tempo. Nós agora podemos ligar um televisor aí no Rio de Janeiro e um aqui em Porto Alegre e captar o mesmo programa, a mesma onda ao mesmo tempo. Então, são certas propriedades do mundo espiritual de que nós não dispomos no mundo material, como a bilocação, porque uma essência, um pensamento, uma onda pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, o que diferencia o nosso corpo físico. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, nós também estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui, estou no Rio de Janeiro, com a essência, que é o pensamento, estou em outros lugares onde outras pessoas estejam conectadas conosco. Então, essa presença física é que é limitada, a presença espiritual não vai ter a mesma limitação. Isso eu trato até no último livro, o último não se deve dizer, o mais recente livro, que é Quântica e Consciência, o grande encontro, que trata desses assuntos todos, trata dessas possibilidades de vários lugares ao mesmo tempo, etc. Moacir, já que você disse que você está em Porto Alegre e nós no Rio, vamos tratar da questão do envelhecimento e do tempo em função da distância de massa que você nos ensinou. Então, nós aqui vamos envelhecer mais rápido, e você também aí em Porto Alegre, por causa desse lindo rio, nós vamos envelhecer mais do que os nossos irmãos que estão na montanha? Não, é o contrário. Os irmãos da montanha vão envelhecer mais do que nós. Ah, tá bom. Então, nós estamos ótimos. Mais longe do centro, envelhece mais rapidamente. Assim, mas aí o centro é a massa... Centro da Terra, centro de massa da Terra. Ah, centro da Terra. Pensei que era uma massa do mar. Não, é da Terra. Não, centro de massa da Terra. Isso fisicamente, claro, nosso corpo físico. Tá bom. Por falar nisso, e o fuso horário, hein, Moacir? O fuso horário é a questão do... Você acha que é um consenso apenas? Não. Em função do giro da Terra, se faz a convenção, períodos de iluminação, períodos de não iluminação, pega a região equatorial, onde o Sol bate mais na perpendicular, mas é uma questão de convenção nossa apenas, não é? E, claro, nós, quando viajamos a longas distâncias, entramos naqueles ciclos e nós temos que readaptar o organismo. Aqui, para pequenas distâncias, não. Há pessoas que são mais sensíveis e outras são exageradas. Então, quem não gostava do horário de verão, por exemplo, isso é horrível, 1 hora de diferença, como é que eu vou me acostumar? 1 hora de diferença não é tanto assim. Mas cada um sente lá a sua maneira. Isso. Deixa-me ver aqui. Os gregos diziam que tudo é presente. A física quântica diz isso também. É uma maneira de nós nos expressarmos. Aliás, isso está em Gênesis, né? Sim, é uma maneira de nos expressarmos em relação às nossas preocupações passadas ou futuras. Na verdade, não existe um aqui e agora universal, mas para cada um de nós existe um aqui e agora. E é só aqui e agora que eu posso fazer alguma coisa diferente. Porque o que eu fiz há 5 minutos eu já não posso mais modificar. E o que eu vou fazer daqui a 5 minutos eu posso planejar. Esse planejamento pode ter uma grande probabilidade de acerto, mas não é o que eu estou fazendo. Neste momento, sim.
Eu posso decidir levantar a mão direita ou deixar a mão direita sobre a mesa. Eu posso decidir agora. Daqui a pouco nós vemos, puxa, há 1 minuto podia ser levantado a mão, agora não pode. Agora posso, há 1 minuto atrás não posso. E no minuto futuro, o futuro é que vai dizer. Por isso é o chamado eterno presente. É aqui e agora que eu decido. Os nossos gregos queridos. Moacir, você disse assim, algumas partículas só são, digamos assim, quando são sentidas, ou seja, quando interagem com outras. Isso está ligado ao fora da caridade não há salvação? Mas como é que você explicaria que as nossas partículas de pensamento desejam fazer o bem e o beneficiário, às vezes, é um bebê, mas é um espírito ali? Como é que você coloca essa questão? Perfeito. No plano da espiritualidade, é claro que todas essas nossas vibrações se transmitem. Essa energia de pensamento ainda não definida possivelmente vai alterar esse conceito de velocidade máxima do universo e chegaríamos naquele sentido de velocidade do pensamento. Pensar lá é estar lá, num certo sentido de espiritualidade. E é interessante porque são as lições que nós vamos adquirindo. Se nós todos estamos interligados de uma maneira mais ou menos sensível, mais ou menos intensa, às vezes precisa um vírus para nos convencer disso. Mas se estamos interligados de uma maneira mais ou menos intensa, as nossas vibrações, nossos sentimentos se transmitem. Por isso, quando pensamos numa grande lei, pensamos na humanidade como um todo, as vibrações positivas a todos ajudam. E esse pensamento positivo e essa prática da caridade é que vai nos fazer, pouco a pouco, ir crescendo. Porque não é rebaixando o outro que nós vamos nos sentir felizes. Se eu rebaixo o outro, eu rebaixo a média. E se a média da humanidade cai, a vibração média também cai. E nós não podemos querer viver de exceções. Daí tudo conduz para essa ideia de empatia. Fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque só se confraternizarmos, se nos considerarmos irmãos, se sentirmos que o problema do outro também é um problema meu, sentirmos esse prazer em ajudar, no dito do filósofo gaúcho Huberto Roden, que conviveu com Einstein, o bem que fazemos aos outros é que nos faz bem porque nos torna bons. Quando a ciência nos diz que nós somos vibração e que nós somos emissores e receptores de energia e só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar, está nos dizendo que se vibrarmos na faixa da empatia, colheremos empatia. Claro que isso é estatístico, é claro que existem exceções, mas nós temos que acreditar na média e não na exceção. Eu sei, por exemplo, que a terminação da placa de um veículo vai de 0 a 9. Existem tantas placas pares quanto ímpares. Mas eu posso ficar numa esquina e contar os 5 primeiros carros que passam e todos têm final 3. E aí eu vou chegar à brilhante conclusão de que todas as placas que existem são ímpares, e mais do que ímpares, terminam com o número 3. Não. Então, às vezes, a gente pratica, às vezes, tanta bondade e não recebe o troco não interessa, porque não é isso que buscamos. O bem que fazemos aos outros nos faz bem, porque nos torna bons. Isso. E esse é o nosso objetivo. Pela caridade, nos tornamos bons. A minha questão é o seguinte, como é que ficam as nossas partículas que desejam fazer o bem se digamos assim, o irmão que nós queremos auxiliar não quer receber o bem? Certo. Aí que vem a questão importante de nós conhecermos, de nós estudarmos, principalmente as coisas boas, principalmente o Evangelho. Porque uma transmissão depende de emissor e receptor. O receptor deve estar ativo e ligado para que possa captar a transmissão. Senão, esse é o problema do negativismo. Mesmo que haja uma força, mesmo que haja uma energia, é uma questão de sintonia. E nós jogamos, às vezes, muitas coisas positivas fora por não estarmos sintonizados. Então, há duas questões. Primeiro, a luz é uma realidade. Ela não depende de eu crer ou não crer nela. Ela existe. Mas, em segundo lugar, como eu vou absorver a luz? Como eu vou absorver o conhecimento?
Como eu vou absorver a bondade depende de uma predisposição minha. Um equipamento de rádio sintonizado numa emissora capta aquela, mas não capta a outra. Daí a importância dessa grande caridade que é a divulgação da doutrina, que prepara as pessoas, inclusive, para receber o bem, para se tornarem mais receptivos. Senão, nós funcionamos como aqueles aparelhos de rendimento mínimo. Nós recebemos 1.000 e aproveitamos 1. Poderíamos aproveitar 900, 950, dependendo da nossa índole, dependendo dos nossos sentimentos. E esse é um detalhe importante da divulgação do conhecimento da espiritualidade. Fazer com que as pessoas, pelo raciocínio, comecem a acreditar, porque quando nós cremos, nós nos predispomos, nós percebemos melhor, senão nós somos negativistas. E nos tornando negativistas, nós estamos vendo, mas não estamos admitindo. Pois é, então, só para fechar aqui o que estou pensando, para esclarecer a mim. Então, quando nós desejamos fazer o bem, o outro não deseja receber o bem, está refratário, as minhas partículas movimentadas pelo meu desejo de praticar o bem ficam sintonizadas, digamos, não sei se seria esse o termo, com a chamada memória de Deus. E é por isso que o bem que nós praticamos fica gravado pela lei. E a rejeição do outro também. Isso procede? Procede, perfeitamente. E mesmo que não haja um aproveitamento, digamos, suficiente para produzir determinado efeito, mas alguma coisa sempre se aproveita. Porque energia não se cria nem se destrói. Isso fica na memória de Deus, isso fica registrado, e alguma coisa chegará ao recalcitrante, algum bem, mesmo não admitindo, ele receberá. Sabe quando uma estação produz uma onda muito forte, estou sintonizado numa, mas pega algum ruidinho da outra. Só que, infelizmente, em vez de ele pegar toda a emissão boa, ele pega algum ruído bom. É como se nós passássemos um e-mail que o outro não abriu, mas ele fica ali como uma reserva para ele receber quando ele abrir o e-mail mais tarde, não é isso? Exatamente. Olha, nós estamos sobre o tempo, você tem problema não, você tem trabalho, eu também, nós todos, mas eu não resisto. O Paulo tem mais perguntas e ainda lamenta, disse que eu pulei uma pergunta e ele tem outras. O Fabiano também tem, mas você postou aqui, o Fabiano? Não? E eu também tenho algumas. Então, é aí que somos escravos do nosso tempo. Exatamente. Mas quando formos ao Rio, podemos fazer até uma happy hour e... Não, nós vamos fazer um super seminário de fim de semana inteiro, sábado e domingo aqui no ICEB. Só uma questão. A questão do mal, e aí eu lembro os dragões na obra de André Luiz, como é que fica nesse contexto teórico das partículas, das ondas, o que é função de onda aqui, lá e tudo, e também porque André Luiz nos descreve o lugar onde os dragões ficam, e também lá, naquela visão de Teresa d'Ávila, que está lá em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que o pensamento plasmou aqueles caminhos todos enlameados e tudo mais. Certo. São produções do pensamento, assim como um artista, um grande pintor produz uma obra de arte. Aqui no plano físico, nós pensamos, sabemos que o pensamento é uma forma de energia, mas nós não temos a chamada matéria. Essa onda pensamento não colapsa, não se materializa no sentido físico. Já no plano mais sutil, aquilo que nós pensarmos se materializa. Então, o pensamento negativo, um pensamento de desamor, um pensamento ruim, ele vai tomar a forma compatível por uma questão de semelhança, para que se possa até compreender, ele vai tomar a forma compatível com a sua luminosidade, com a sua bondade ou com a sua negatividade. É certo, por exemplo, na nona profecia se diz que apreciar o belo já é uma condição de espiritualidade superior. É verdade, se nós sabemos apreciar o belo, nós estamos bem, estamos mentalmente produzindo. Então, isso tudo é a produção mental
que aqui tem um efeito mínimo em relação ao efeito que tem nos planos da espiritualidade, onde nós plasmamos pela nossa mente aquilo que nós estamos pensando. Daí porque é necessário esclarecimento dado pela espiritualidade, por exemplo, no Leon Denis, Depois da Morte, aquele esclarecimento, se nós, por exemplo, desencarnamos sem nenhuma consciência de nada, ou muito presos ao meio material, ou com muito medo do plano espiritual, com medo de um diabo, etc. e tal, nós vamos enxergar todas essas coisas e, dentro do nosso merecimento, nós vamos vivê-las. Assim como, gloriosamente, o Walt Disney deve ter encontrado o tio Patinhas, o Pato Donald e todas as suas geniais criações, porque ali o pensamento é alimentado, ele cria essa matéria. E isso é muito interessante. Daí a importância do nosso pensar correto, porque essas coisas que nós vamos plasmando, assim como aquele e-mail que tu exemplificaste e que a gente manda, o cara não abre na hora, mas ele está por ali, as coisas ficam na memória, assim aquelas coisas ruins que nós pensamos também ficam na memória. E um dia nós poderemos, no plano espiritual, nos encontrar com aqueles monstros de pensamento que nós criamos, através do ódio, através do desentendimento, como podemos encontrar com as coisas belas que criamos ao pensar no amor da humanidade, no Evangelho de Jesus, que são sempre a grande solução. E a obra do André está lá descrito, tudo isso está lá descrito no umbral e tudo. Nós vamos passar para o Fabiano. O Fabiano diz assim, também tem umas perguntinhas. E, Fabiano, eu ainda tenho outras, o Paulo de Felipe tem outras. Vou te pedir para ser bem objetivo na formulação, porque eu já pedi até, sem caridade nenhuma, para o Moacir ser bem objetivo na resposta. Mas vamos lá. Então tá. Eu tenho aula às 10h30 e já avisei que ia me atrasar 15 minutos. Então... Não, mas vou me atrasar 15 minutos, mas mais do que isso eu não posso. Então, primeiro, agradecer, parabenizar. Sempre um deleite assistir o professor Moacir, muito obrigado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou puxar a pergunta, vou sair das estrelas, eu vou cair aqui junto com a Terra e as Minhocas, porque a minha física... ela que meio que parou lá no livro do professor Ramalho Toledo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, era a nossa Bíblia e nossa salvação. Fundamentos da Física, do professor Ramalho. Na época, aprendi que o quantum era uma partícula, um pacote de energia, por falta de definição melhor, que era emitido quando um elétron mudava de spin, não é isso? Não sei se ainda... Muda de órbita. Muda de órbita, exatamente. Hoje, se a gente passar no supermercado, por R$19 você compra sal quântico. Sal quântico. E aí o professor ele explicou dessa maneira, mas eu até hoje não entendi. O que é acho que é uma das grandes coisas que eu aprendi na vida é não ter medo de perguntar o óbvio. Então, eu queria perguntar o óbvio. O que é partícula quântica? Ela é uma partícula, ela é uma onda... Ela é uma equação matemática teórica que as pessoas usam, porque todo mundo está falando de quantum, de partícula quântica, de sal quântico, de coaching quântico, mas o que é o quantum, se é mesmo uma partícula ou não, por uma definição, acho que ninguém sabe, eu não sei, e não entendi ainda. Então, se for possível... Certo. Isso é ótimo, porque todo mundo que consegue alguma coisa na vida diz que fez um salto quântico. Não sabe muito bem o que é isso, e tudo vira quântico. Nós sabemos, na própria filosofia, quando alguma coisa é tudo, ela passa a ser nada. Essa expressão, salto quântico, isso aí vem de Max Planck, primeiro com Einstein também na luz, o quantum. Se pensava que a luz era emitida com uma forma de uma onda luminosa. E essas chamadas partículas quânticas, às vezes, se comportam como onda. Aí Einstein descobriu que a luz era emitida em pequenos pacotes de energia e que, portanto, ela era divisível em pacotes. E cada um desses pacotes seria o quantum de luz, energia fundamental. Então, é o seguinte, um quantum, encarando como partícula, é uma unidade fundamental indivisível. Aquelas grandezas físicas que nós dizemos que são quantizadas são aquelas grandezas que nós não podemos obter em qualquer número, porque como elas são indivisíveis, elas só aparecem em números inteiros. Então, vamos dar um exemplo bem simples.
o ser humano, se nós pensarmos nos habitantes do planeta, um habitante é uma unidade. Então, um habitante é um quantum em relação aos habitantes do planeta, porque não existe meio habitante, não existe uma pessoa e meia, não existem 3,3 pessoas. Então, o que é quantizado, quando uma grandeza física é quantizada, ela só pode existir em múltiplos inteiros de uma unidade fundamental. Só que essa unidade fundamental, às vezes, é dada por um número quebradinho, 0,001. Então, aquela grandeza física só pode existir em números de uma vez 0,001, 3 vezes 0,001, e não num número qualquer. E o salto quântico é exatamente isso. Quando os elétrons estão nos níveis atômicos, estão em órbita, eles se localizam nesses níveis em função da sua quantidade de energia. E essas quantidades não são as mesmas em todos os átomos. Então, vamos admitir, por exemplo, que num átomo hipotético, o primeiro nível de energia seja 3 e o segundo seja 10. Então, os elétrons que estão no primeiro nível têm 3 unidades de energia, os que estão no outro têm 10 unidades de energia. Estão a uma certa distância do núcleo. A física antiga pensava de um modo mais intuitivo. Se os elétrons estão nos níveis por energia, esse que está no nível 3, se ele receber uma unidade de energia, 3 mais 1, 4. Ele fica no nível 4. Ele está entre o 3 e o 10. Como se receber 2, fica no nível 5. A grande diferença, o grande enigma, o que se custou mais aceitar na física quântica foi exatamente o seguinte: nem todos os níveis são possíveis para os elétrons no mesmo átomo. Tradução. Esse aqui é nível 3, esse aqui é nível 10. Se ele receber 1, ele não toma conhecimento, porque o nível 4 não existe nesse átomo. Se ele receber 2, ele não toma conhecimento. Se ele receber exatamente a diferença entre um e outro, não pode acumular. Vou guardar esse 1 para daqui a pouco, não pode, porque 3 mais 1, 4, e 4 nesse nível não existe. Se ele receber 7, ele vai para o outro. Realiza um salto quântico. Como aquele nível não era o normal dele, ele pode voltar. Ao voltar, ele emite em forma de luz, visível ou não, aquele excesso de energia. Ele emite 7 unidades de energia. Ele emite em forma de uma partícula quântica ou de uma onda, que se equivale nesse momento de emitir. O quantum é a partícula em si mesma, é a unidade fundamental de energia. Hoje há uma equação que mostra que até esse molusco que nós falamos, essa cama elástica, espaço-tempo, ela tem um mínimo, que é calculado matematicamente, um número extremamente pequeno, então passa a ser também uma grandeza quantizada. Isso é interessante quando nós pensamos, às vezes nós ouvimos alguma coisa e não entendemos bem, daqui a pouco não entendemos de novo. Caiu a ficha. Esse caiu a ficha é mais ou menos parecido com o salto quântico, porque eu entendo ou não entendo, eu não estava entendendo. Me falaram 50 vezes, eu não entendi, não quer dizer que eu tenha guardado energia. Daqui a pouco foi o suficiente, pulou para lá. Mas isso é eureka? Isso é eureka? É o eureka, é o eureka. E é interessante que a gente sabe que nem todos os níveis são possíveis para os elétrons no mesmo átomo. Então, essas são também as nossas limitações dentro do plano das nossas encarnações. Eu posso, aportando energia suficiente, fazer um salto daqui para lá, mas o salto quântico é isso, é descontínuo. Por exemplo, eu estou com os pés no chão, nível de altura 0. Eu vou pular meio metro de altura. Antes de chegar no meio metro, eu passei pelo 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros. De outra forma, é impossível. Mas as partículas passam do 0 para o meio metro sem passar por nenhum intermediário. E aí Einstein disse, isso não pode acontecer no espaço normal. Isso acontece num espaço que nós chamamos espaço de transcendência. Então, isso é o salto quântico. Não posso usar assim, um salto quântico, tive uma mudança brusca. O Deepak Chopra tem um livro que ele fala na cura quântica, que acontece às vezes com pacientes que estão extremamente doentes e acordam bons. Não passam por aquele intermediário de convalescença e tal. Então, isso é tipo salto quântico. De resto, estudei 5 anos para ficar sabendo tal coisa e dei um salto quântico no meu conhecimento. Não tem nada a ver. Mas o pessoal gosta dessas palavras novas assim e sai usando. Tá bom. Olha, eu tenho certeza que o Paulo de Filipe lamenta, o Fabiano lamenta, a Marisa lamenta, eu lamento, mas nós somos aqui traídos pelo
tempo cronológico que nos rege aqui no planeta. Então, eu vou pedir, principalmente ao Paulo e ao Fabiano, que têm perguntas, escrevam estas perguntas e me mandem por e-mail, porque nós vamos marcar um super seminário de um final de semana inteiro com o Moacir. Quando ele vier ao Rio, ele não vai poder nem ir para nenhum outro centro fazer palestra, só se fizer lá no meio da madrugada, porque ele vai ficar aqui conosco, e eu também vou anotar aqui as minhas, viu? Então, com as desculpas, porque a culpa é do tempo cronológico, o ICEB, mais uma vez, agradece com alegria, com satisfação, com muita gratidão, mais uma presença do nosso Moacir Costa de Araújo Lima, aqui no ICEB, pela precisão conceitual, pela precisão didática com que ele faz as aproximações com o Evangelho e com a doutrina espírita, pela facilidade didática com que ele faz as exemplificações, o que é uma qualidade muito importante num professor. Mas o Moacir é também físico, advogado, escritor, conferencista internacional, mestre em linguística aplicada na área de lógica da linguagem natural e outras coisas mais. Então, Moacir, todos nós aqui, muitíssimo obrigados mais uma vez, rogando a Deus que você possa voltar brevemente aqui fisicamente ao Rio de Janeiro para nós podermos estar juntos, dar aquele abraço, nada de abraço quântico, hein? Vamos dar um abraço quântico aqui, num encontro quântico no ICEB. Agradecendo Moacir, com um beijo no seu coração fraterno, meu irmão Tchê Gaúcho, Deus te abençoe, muito obrigada. O ICEB está encantado, enlevado com mais uma presença sua, mais uma exposição sua aqui. Nós vamos agradecer. Você quer dizer mais alguma coisa, Moacir? Porque nós vamos fazer a prece. Não, somente agradecer, me desculpar por não ter o tempo para todas as perguntas, mas é sempre bom. As pessoas que têm todas as respostas não evoluem. Nós todos que temos muitas perguntas vamos evoluindo com elas. Obrigado mais uma vez, obrigado a Jesus e aos nossos mentores espirituais que, sem dúvida, estiveram nos assistindo. Isso. Agradecendo, portanto, mestre querido, ao manto de Maria, as vibrações e proteção dos nossos amigos espirituais, lembrando com muito amor Deolindo Amorim, Jorge Andréia e todos os demais mentores do ICEB, neste encontro de fraternidade amorosa e intelectual. Nós, neste agradecimento, Jesus, ainda te rogamos, multiplica as bênçãos por sobre todos os nossos irmãos, que em ambos os planos de existência estiveram conosco aqui em mais um estudo no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que diriges, guardando, Jesus, neste instante, as vibrações de amor e de fraternidade, de solidariedade que estamos enviando através de teu coração neste instante, através das partículas, das ondas do nosso pensamento de amor e solidariedade aos nossos irmãos na Terra. Fica conosco, graças te damos, abençoa o ICEB e todos os que trabalhamos aqui em ambos os planos de existência e todos os que frequentamos aqui em ambos os planos de existência. Sob a graça de Deus, encerramos mais um encontro no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.